Bem, pessoal, agora a gente continua efetivamente com a parte da coleta de dados, né? Primeiro a gente tem que entender a ideia de como o software funciona. Ele vai, toda vez que a gente abrir um primeiro formulário de domicílio, ele vai criar uma gravação, certo? A gravação consiste na ideia de um formulário de domicílio e os formulários de moradores. Lembrando que quando houver mais de um morador no domicílio, que vai ser provavelmente mais recorrente, né, a gente tem que criar mais do que um formulário, ou seja, um formulário para cada formulário morador, para cada morador existente nesse domicílio e vincular a esse domicílio. Como é que a gente faz isso? Usando a mesma gravação, certo? Então a gente vai fazer aqui o passo a passo para que vocês não se confundam no caminhamento e criem essa gravação de forma mais coerente, certo? Então, ao iniciar a pesquisa, né, você já fez toda aquela parte de apresentação, pegar a assinatura do termo de consentimento e você vai efetivamente começar a coletar os dados. Você abrirá seu dispositivo móvel, né? Ele vai ter que estar aqui na página inicial. Você vai abrir os seus projetos, né? No caso a nossa pesquisa, e vai exatamente no primeiro botão, coletar dados ou collect data, né, em inglês. E aí nós teríamos dois formulários diretos. A gente vai começar sempre pelo domicílio, certo? Então eu vou clicar aqui. Veja que no momento eu não tenho nenhum registro no meu celular e eu vou começar uma nova casa, então eu vou clicar em criar novo registro ou create new record, né? Então aqui já vê aqui que nós criamos o instrumento domicílio, a primeira gravação, né? Todos os todos os dados que tenha esse asterisco e o must provide value significa que essa é uma questão obrigatória, certo? Então a gente vai preenchendo normalmente, vou colocar aqui meu nome. Esse vai ser um vídeo um pouquinho maior, porque eu vou dando umas dicas de preenchimento. Vou botar aqui qualquer número no CPF. E, primeiro ponto aqui a destacar. Nós temos, nesse formulário aqui, ó, a data da entrevista, da primeira visita, da segunda visita e da terceira visita. Não é necessário as três serem preenchidas, né? A ideia aqui é que o pesquisador teria 3 visitas para conseguir finalizar o formulário, né? Completar a entrevista. Então, cada vez que você for no domicílio dessa pessoa, você vai colocar, por exemplo, a primeira vez você coloca no campo da primeira visita. Mais para frente a gente vai ver como a gente interrompe o preenchimento do formulário para voltar num outro momento. Mas numa segunda visita você já não vai mais preencher aqui. Ele já vai estar salvo, você vai preencher aqui embaixo. Como é a primeira visita, a gente está aqui imaginando que vai ser escrito diretamente. Vamos clicar aqui no botão Now. Se eu fosse selecionar uma data, você teria que selecionar por aqui, né? E aí você mudaria as datas aqui novamente. Vou deixar essa data por enquanto só para facilitar. E aí a gente vai preenchendo. O IDECNEF vocês vão receber uma lista com os IDECNEF. Aqui estou botando só um exemplo. A condição de entrevista. Se você está realizando essa entrevista, você marca em andamento. E se as outras opções denotam uma condição de que você está vendo ou o domicílio ou foi, no caso, recusado, né? A sua entrevista pode ser recusada. A gente viu isso dentro do treinamento. Unidade inexistente, o domicílio pode ser vago, improvisado, fechado. Eu não vou me ater aqui o que cada um é. Nós temos um guia rápido que poderá instruir aqueles que ainda não tiveram esse treinamento, certo? Mas se você está realizando com a pessoa, você marca aqui em andamento, ok? E aí você vai para a primeira seção em relação aos domicílios, né? Quantas pessoas moram no domicílio? Vou aqui colocar valores aleatórios, certo? Aí a responsabilidade pelo domicílio, nome, eu vou preencher de forma mais aleatória para a gente ir passando. Aqui a gente teria a nossa segundo
segunda seção, a avaliação das condições de vida. Na sua opinião, por exemplo, nessa primeira questão, na sua opinião, o rendimento total da sua família permite que vocês levem a vida até o fim do mês com, perceba que ela é uma questão obrigatória. Vou botar aqui qualquer coisa e a gente, aqui é uma outra questão. Levando em conta a situação atual da sua família, qual seria o rendimento familiar mínimo necessário para chegar até o fim do mês, né? Vocês vão digitar um número, certo? Um valor, referência com duas casas decimais. Mas perceba, aqui ela está sendo preenchida ainda. Para marcar que a questão foi realmente respondida, você clica fora da caixa de diálogo. Agora parou o cursor de piscar, significa que essa questão foi respondida. Isso é muito importante nos formulários, no formulário de moradores, que tem questões com as branches, como a gente viu, e que elas precisam justamente de ter essa caixa respondida. Então a gente clica do lado de fora para poder sinalizar que a questão foi respondida. Outra questão, no celular de vocês podem estar com ele na vertical ou trabalhar com ele na horizontal. Em relação ao layout, pode modificar um pouco, mas atentar que tem várias colunas e um certo rolamento vertical aqui nas opções, né? Então vou aqui mostrar para vocês que ela tá. Então sempre marcar as questões e se atentar nesse rolamento aqui, assim como aqui, por exemplo, né? Você vê que nós temos 4 colunas, bom, satisfatório, ruim não tem, e você tem vários itens a serem preenchidos, né? Também aqui não vou tratar das questões dos viés e tudo mais, isso vão ter outras sessões para vocês verem isso. Então novamente, continuando aqui com o rolamento vertical. Esse é um formulário um pouquinho mais curto, mas precisa ter essa atenção, né? Novamente, questão 7. Questão 7 só tem 3 itens aqui. Perceba que eu estou preenchendo de forma aleatória, nem estou vendo as perguntas. Então a ideia aqui é que eu estou preenchendo aleatoriamente para a gente finalizar o bloco. Chegamos no último bloco, na última sessão, que é a sensação de segurança. O quanto você se sente seguro na sua casa. Isso. Vocês vão preenchendo. Estou preenchendo aqui um pouquinho mais rápido. Que vocês obviamente vão fazer essas perguntas para o morador com calma, com muita clareza, né, e assertividade. Aqui eu estou apenas marcando as questões para a gente chegar no final. Novamente, uma questão com rolamento vertical. Pronto, chegamos ao final do formulário do domicílio, né? Se você perguntou e foi respondido tudo, e você encerrou o formulário do domicílio, o que é que você precisa? Você precisa completar o formulário, salvar e passar para o próximo formulário. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui em Form Status, você vai marcar como Complete, ok? É completo. Aí você vai ter aqui Show More Save Options, certo? Você clica aqui e vai aparecer essa opção aqui, Save and Go to the next form. Muita gente clicava aqui, Save and Add New Record. Lembra que eu falei aqui record, que a gravação é o conjunto completo entre domicílios e moradores? Se você clicar aqui em Save and Add New Record, você está abrindo um novo domicílio e não indo para a parte de moradores. Então, Show More Save Options vai abrir isso aqui, atentar bastante em Save and Go to the Next Form.
Em alguns celulares isso aqui fica traduzido, então vai ser salvar e vá para o próximo formulário, né? Então eu vou clicar aqui, ele vai salvar, ó, tudo certinho, tudo verdinho, e foi para o instrumento moradores. Perceba aqui uma diferença. Nós tínhamos uma gravação 1 apenas na domicílio, e na de moradores você vai ter a gravação 1 e a instância 1. O que significa isso? Significa que esse formulário que foi aberto faz parte da gravação 1, ou seja, daquele domicílio que a gente iniciou, e é o primeiro formulário de moradores, ou seja, a instância dele, o morador que a gente está fazendo é o morador número 1. Por que a instância? Porque a gente pode criar mais instâncias para esse formulário, tantos quantos forem a quantidade de moradores desse domicílio. Então, se tiver 4 moradores desse domicílio, você vai ter que fazer 4 instâncias para essa gravação. Para a gente fazer um treinamento aqui, a ideia é que a gente faça só 2 para vocês verem aqui a instância. Então vou colocar valores aleatórios novamente, apenas para data de nascimento do morador, só para a gente ir treinando aqui quaisquer valores aqui. Então a gente vai preenchendo e você vê que eu cliquei aqui e já abriu uma outra questão. Vocês não podem se despreocupar que as branches, né, das questões no aplicativo são feitas automaticamente, né? Então, por exemplo, aqui eu estou preenchendo de forma a passar mais rápido. A gente já passou pela seção de educação das pessoas com 5 anos ou mais, certo? Essa seção só abre se a pessoa tiver mais de 5 anos, então crianças menores que esse valor, essa seção não vai abrir. Aí a próxima é a identificação étnico-racial, certo? Que eu coloquei de forma genérica para estar mais rápida. Migração interna internacional, certo? E a última que é trabalho e rendimentos, né? Eu estou abrindo aqui as questões, novamente uma caixa de diálogo, perceba, eu vou responder aqui e não apareceu mais nada, né? Só que eu preciso clicar fora para o aplicativo entender que o que eu coloquei agora é a resposta. E aí ele finaliza. Ao clicar fora, abriu a questão 9. Novamente a mesma coisa. Vou digitar alguma coisa. Vou clicar fora e ele vai abrir a próxima, certo? 9.1. Vou marcar aqui valores aleatórios. Questão 10. Valores aleatórios, não. Certo? Aqui vou botar qualquer coisa. Pronto, terminei aqui o primeiro formulário. Lembra que a gente ia fazer 2 instâncias, ou seja, essa casa contendo 2 moradores, só que a gente respondeu apenas o primeiro formulário, certo? Então, eu terminei o formulário, mas eu preciso adicionar uma nova instância, certo? Então eu vim aqui embaixo, ponho complete, porque eu completei de preencher essa instância do formulário moradores. Venho aqui embaixo em Show More Save Options, certo? Mostre mais opções de salvamento. Vai abrir aqui, aí vai aparecer essas duas: Save and Add New Instance e Save and Add New Record. Se lembra que eu falei Save and Add New Record? Você vai abrir uma nova gravação, ou seja, uma nova casa. Não é isso que a gente quer. A gente quer adicionar uma nova instância. Então a gente vai clicar em Save and Add New Instance. Pronto. Tudo preenchido, tudo verdinho. E agora aqui apareceu instância 2, ou seja, a gente agora vai responder sobre o segundo morador. Como nossa casa, no nosso exemplo, só vai ter 2 moradores, após o preenchimento desse formulário, a gente vai ter terminado a nossa gravação, a nossa entrevista. Então vou preencher aqui valores aleatórios novamente. Vou preencher aqui qualquer
data, certo? Às vezes tem isso, né? Você tem que clicar aqui, clicar o mês e uma data aqui para ele preencher. Vamos novamente para a seção de educação. Aqui para a seção de identificação étnico-racial. Uma coisa para lembrar. Olha, na seção étnico-racial, de identificação étnico-racial, há duas perguntas para especificamente os pesquisadores, certo? Então aqui já está identificado para o pesquisador. Essa pergunta não é para você enunciar para a população que está sendo entrevistada. É para vocês entenderem a região à sua volta e marcar se você está em área quilombola, sim ou não, e se você está em área indígena, sim ou não, ok? Essas perguntas você, quando tem essa chavinha para o pesquisador, não é para ser enunciado para a população, ok? Novamente, vou continuar aqui o preenchimento, aqui migração. E como aí eu botei 2013, né? 2013, estamos em 2024, essa pessoa tem 11 anos. Ah, por que não abriu seção de trabalho e rendimento? Vou mudar aqui, ó. Vou mudar a data aqui, como se ele tivesse mais idade, 2009, certo? E agora você vai ver lá embaixo que vai abrir a seção de trabalho e rendimento. Por quê? Porque a seção de trabalho e rendimentos ela só abre para pessoas de 14 anos ou mais, ok? Então aqui a gente viu essa branch, que é importante. Se não aparecer, ó, lembrando, no formulário de moradores, a seção de educação só abre se a pessoa tiver 5 anos ou mais de idade, e a seção de trabalho e rendimento só abre se a pessoa tiver 14 anos ou mais de idade, né? Então a gente vai continuar aqui fazendo preenchimento, né? Seguindo aquele mesmo processo que foi aprendido no treinamento presencial, né? Naquela semana de treinamento. Vou atribuindo alguns valores. Pronto, agora sim finalizei a sessão, ok? E aí a gente vem aqui para parte de form status, né? Então a gente preencheu o domicílio, preencheu o primeiro morador, estamos na segunda instância, mas agora eu quero encerrar a gravação, porque eu fiz a entrevista por completo. Então eu marco novamente complete, ok? E agora eu só preciso salvar e sair do formulário. Então eu venho na primeira opção, quando eu terminei tudo, peguei todas as questões do domicílio, adicionei todos os formulários dos moradores e peguei todas as questões de todos os moradores. Pronto, eu terminei a entrevista nessa casa. Eu venho em Save and Exit For, certo? Cliquei, tudo verdinho, e aí ele volta aqui para o início, né, dos instrumentos. Aqui eu posso ver que tem 3 instrumentos aqui na questão dos moradores, mas é porque é um domicílio e 2 moradores. Se você voltar aqui para a parte de coletar dados, logo no início, se eu clicar em domicílio, ó, nós temos uma nova gravação 1, certo? E se eu voltar aqui para a seção do moradores, aquela mesma gravação 1 vai ter 2 instâncias, ou seja, na gravação 1 eu adicionei 2 moradores, naquele domicílio 1 fiz 2 moradores. Por agora é isso, eu vou explicar no próximo vídeo como a gente faz para interromper, né, uma pesquisa, né, que a gente tenha iniciado, mas por algum motivo ficou incompleto, seja por quaisquer motivos, e a gente queira continuar ela depois, ok?